Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Oremos ao Senhor. Amado Deus, bendito é o teu nome, Senhor. Nós te adoramos por estarmos mais uma vez, Senhor, recebendo de ti a graça, o privilégio, meu Deus, de poder estar no teu santo templo para louvar, para adorar a ti, Senhor, para ouvir a tua palavra, para sermos, Senhor, ainda mais bem-aventurados, recebendo a graça do Senhor, meu Deus, nesse momento de celebração, nesse momento de comunhão, nesse momento de manifestação de fé. Ajuda-nos, ó Deus, a fazermos nessa noite um culto agradável a Ti. Um culto a Deus com entendimento, sim, mas um culto de fé, meu Pai. Um culto motivado, Senhor, pela certeza de que o Senhor está aqui presente entre nós para receber a adoração e o louvor do seu povo. Então, meu Pai, se sem fé é impossível de te agradar, que possamos nessa noite estarmos aqui por fé, cultuarmos a Ti por fé, louvarmos, adorarmos por fé, Senhor, para que a nossa vinda aqui, o nosso estar aqui nessa noite, não seja em vão. Então, Pai, nós oramos e te agradecemos por todos os teus bens, por toda a tua bondade sobre nós. Em o nome de Jesus, o amor maior. Amém. Nós vamos cantar o hino do cantor cristão de número 410 e 411.
410, amém? No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente e corajoso. Na tristeza ou na alegria sei sorrir. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz e consagrado. Ao seu lado desafio a todo mal. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido. No serviço gastarei, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. 411. Que alegria neste dia nós estamos a gozar. Neste ensejo, bom desejo, temos só a Deus louvar. Oh, cantemos, pois com alegria neste vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria nesse dia enche-nos o coração. Inimigos e perigos já venceu o capitão. Oh, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria
neste dia tem os crentes em Jesus, reunidos os remidos, fazem tudo em sua luz. Oh, cantemos, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria, bondoso, abençoa-nos aqui. Que esta igreja sempre seja consagrada só a ti. Oh, cantemos, pois com alegria neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Glória a Deus. Salmo 62. Nós vamos fazer uma leitura responsiva. Eu leio o versículo, a igreja lê o versículo seguinte. Amém? Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio.
Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Nós louvamos a Deus por estarmos na sua casa mais uma vez para glorificarmos o seu santo nome. Louvamos a Deus pela vida de todos os nossos irmãos e graças a Deus por sua bendita misericórdia. Oramos e oremos a Deus por aqueles que não estão podendo vir à casa do Senhor ainda devido a essa pandemia, aqueles que ainda não estão podendo vir cultuar, e oremos por aqueles que estão sofrendo ainda por causa de toda essa situação. Oremos por pessoas que hoje estão aí sofrendo porque perderam seus entes queridos. A nossa oração é para que Deus derrame a sua graça, consolando os corações e vidas em nome de Jesus. Então, oremos a Deus. Domingo à noite, nós encerramos o culto aqui, e quando cheguei em casa, uma colega de trabalho postou lá no grupo que havia perdido seu sobrinho, haviam assassinado seu sobrinho. E era um sobrinho muito querido para ela, a mãe dela, ela que perdeu um irmão também assassinado há pouco tempo atrás, aí, acho que uns 2 anos no máximo, e agora perdeu o sobrinho. E nós tivemos na segunda-feira no velório. Eu estava falando aqui na quinta-feira para a igreja, para os irmãos, que é muito ruim perder um ente querido, né? Qualquer familiar é muito ruim, é muito difícil. E quando perde-se em certas circunstâncias, parece que há uma dor maior ainda. Então, eu estava imaginando lá, porque eu não o conhecia, eu lembrava dele assim, de ver na rua, mas não o conhecia. Mas como trabalho somos colegas de trabalho da tia dele, e a gente vê todo aquele sofrimento da família na hora da avó, né, que há uns 2 anos atrás aproximadamente enterrou um filho e agora sepultando também o seu neto. E ela dizia na hora do momento do enterro, já ela dizendo, ela orava, chorava e dizia: meu Deus, não me deixe mais perder nenhum dos meus meninos nessa situação. E eu estava imaginando aqui que Deus é perfeito naquilo que Ele faz. Deus, Ele dá, Ele nos socorre e nos guarda, nos ajuda, e a gente nem percebe como Deus cuida de nós. Porque eu estava imaginando que uma dor daquela, um momento daquele, para a mãe, para uma avó, é a hora de morrer junto de tanta dor que deve ser no peito, no coração. É muita dor.
e Deus dá o alívio. É Deus que faz suportar. Não acredito que seja natural. Por mais que pareça ser natural, eu não acho que faz parte da natureza do homem, não. Só Deus pode fazer uma coisa dessa. Eu lembrei do velório do sobrinho da irmã que eu tive lá, né, de B, que como o B a gente já conhecia, e aqui eu conhecia daqui na igreja, né, de terminar o culto, ele ficava ali na porta, passar a mão na cabeça dele, aquele menininho ainda. E quando a gente via lá os primos, né, a família toda, e dá uma dor tão grande no peito que eu pensava assim na hora, eu disse, meu Deus, eu acho que eu vou morrer aqui também só do mal-estar que dá. E me pediram para dar uma palavra, falar alguma coisa, e eu pensei assim, o que é que eu vou falar? E eu na hora até pensei assim, como é que eu vou falar com tanta dor, meu Deus? Como é difícil. E eu lembro que um momento assim que eu prestei atenção aos primos, às primas, meninas, filhas da irmã Luzenita, as outras meninas, das outras sobrinhas dela, lá chorando, e a gente vendo aquela comoção, aí a gente se envolve, né? Emocionalmente, a gente se envolve e acaba não resistindo, e a lágrima desce, a gente quer ser forte, né? E quando a lágrima desce, parece que é aquele momento que vem um alívio, que dá a dor dá um alívio um pouquinho. Eu estava pensando isso nessa segunda-feira, lá no velório desse rapaz. Estava dizendo, é por isso que a mãe, a irmã, vó, gritam tanto, parece ser desespero. E é também desespero. Mas eu acho que tem que gritar mesmo, tem que chorar e muito mesmo, porque senão não suporta não. Eu acho que Deus deu essa capacidade de chorar, de se desesperar em momentos assim de alta pressão para a gente poder respirar. Então orem a Deus, orem por minha colega de trabalho, que é a tia, que ainda está muito triste, orem pela mãe dele, o pai dele chorava, que parecia uma criança. Orem pelos pais, orem pela avó dele. A avó dele, na quarta-feira, a nossa colega de trabalho, a filha, foi lá visitá-la. Quando chegou lá, ela ia caindo e apagou. E ela pensou que ia perder a mãe. Ainda estão sofrendo muito. Então, orem a Deus, porque tem tantas pessoas aqui. Tem uma mãe aqui embaixo, né, nessa rua, né, um parentesco ainda da irmã Eliane, né, que teve o seu filho também, que foi morto essa semana, e tantas outras pessoas que estão sofrendo aí. E oremos a Deus e louvemos a Deus, irmãos, por ter os nossos filhos ou por ter netos em bons caminhos, na casa do Senhor, ou respeitando, honrando, ouvindo seus pais. Que a gente possa dar graças a Deus por tê-los na casa do Senhor, por tê-los junto conosco, por tê-los ainda salvos. E agora eu lembro daquilo que eu falei outro dia aqui num culto de domingo, que tem algumas coisas que a gente só percebe, a gente só sente falta quando elas não estão, e quando estão a gente às vezes está reclamando. E eu falei assim, a gente estava falando sobre a inquietação de crianças no culto às vezes, né? A gente até lembrou de Clarice, de Evangeline, né, que vinha para aqui, ia para ali, né? Às vezes parece que incomoda, né? Que incomoda. E agora eu estava dizendo depois, irmãos, que falta faz, não é? Eu não sei se alguém não sinta falta. Eu digo assim, que falta faz, irmãos. Que falta faz. A gente às vezes não percebe o que a gente tem de bom perto da gente. A gente só percebe quando se ausenta, quando está distante. E é claro que a gente se coloca no altar do Senhor, diante da palavra do Senhor, e a gente às vezes percebe também
o quanto, muitas vezes, o crente ele despreza a palavra de Deus, despreza os ensinamentos da palavra do Senhor, despreza o, o temor a Deus, o meditar, o orar a Deus, o buscar a presença do Senhor na sua vida. Nós louvamos ao Senhor, porque Deus é o Deus que nos dá esperança, como ele diz no Salmo 62. Deus, só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Que nós possamos orar para Ele e dizer assim, porque dele vem a minha esperança. A nossa esperança vem do Senhor, nosso Deus. Bendito seja o Senhor Jesus. Nós queremos louvar a Deus e enquanto louvarmos ao Senhor, nós estaremos colocando diante do altar do Senhor nossos dízimos e ofertas com alegria, com satisfação de estarmos na casa do Senhor, de estarmos na presença do Senhor. Então, que a gente o faça com alegria. Eu estava ouvindo essa semana um vídeo de um padre, ele estava muito revoltado no seu sermão, na sua mensagem, ele dizendo que o homem não tem, não busca Deus, não quer adorar a Deus, não quer servir a Deus. Ele está dizendo, mas gasta se ocupa em estar na bebida. E ele dizendo assim, qual o prazer que dá, qual é a bênção que tem, qual é a riqueza que vem em um homem que está enchendo a cara, está se embriagando, e ele parecia estar revoltadíssimo com isso. Falar em revoltadíssimo, eu na segunda-feira, quando eu estive lá no velório desse sobrinho da minha colega, eu li alguns textos bíblicos e falei um pouquinho sobre o tempo, que Deus dá tempo a todo mundo debaixo dessa terra. Todo mundo tem tempo. A Bíblia diz, começa em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que há um tempo determinado para todas as coisas. Mas é claro que o texto todo desenrola com tempo para tantas coisas. Mas eu falava sobre a questão de que todo mundo tem recebido de Deus tempo, oportunidade nessa vida. Deus dá tempo a todo mundo, Deus dá oportunidade a todo mundo de aproveitar a sua vida, de fazer o melhor, de viver o melhor. E depois, lá no capítulo 7 de Eclesiastes, versículo 5, ele diz que é melhor ouvir a repreensão ou a correção do sábio do que ouvir a canção do tolo. E eu me ative a falar que se o pregador falava do tempo, um dos conselhos era aproveitar o tempo para colocar os nossos ouvidos para ouvir coisas sábias, coisas boas, para ouvir conselhos bons. E a gente tenta ser educado no cerimonial desse, a gente sabe que a pessoa que morreu não servia, não temia o Senhor. E para a gente não ofender a família, mas Deus coloca tudo no tempo certo, na hora certa. E o outro texto foi Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13, que é aquele texto que o apóstolo fala, que o homem diz assim, amanhã eu vou fazer uma viagem, eu vou comprar, eu vou negociar, eu vou vender, eu vou fazer isso e aquilo. E ele disse, e não sabes o que vai acontecer amanhã. O homem não sabe, mas antes deverias dizer, se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, amanhã eu faço tal viagem, amanhã eu compro, amanhã eu faço alguma coisa. Então Deus nos dá tempo para todos nós, dá tempo para a gente escolher ouvir coisas boas e dá tempo para a gente aprender também que Ele é o dono da nossa vida, que Ele é quem sabe do nosso amanhã. Mas eu falava educadamente, tentando não ser ofensivo, não ofender ninguém, tentando de alguma forma trazer uma palavra de conforto aos familiares e esclarecedora para as pessoas que estavam ali, de alguma forma evangelizava. E quando eu acabei de falar, irmãos, tinha uma senhora que era irmã, que era amiga da avó do rapaz. E era crente. Como a gente usa o linguajar por aí dessas crentes do reteté.
uma senhora. E quando eu acabei de falar, quando eu acabei de orar com todo mundo, que eu disse amém, ela começou: Jó, como pode ainda adorar? Aí todo mundo cantou com ela. Quando todo mundo cantou com ela, aquilo que eu estava com vontade de dizer, mas não disse para ser educado. Ela, pela proximidade que ela tinha com a família, ela disse tudo que eu tinha vontade de dizer de alguma forma. Ela começou primeiro com aquelas expressões, né? Deus usa vasos, Deus usou vasos. Deus usou vasos para falar com ele, Deus usou a mim para falar com ele. E tem gente aqui que Deus já falou com você. Tem gente aqui que Deus já marcou um encontro. E ela falava línguas. E tem gente aqui que Deus já marcou um encontro. Só que eu não sei como é que vai ser o seu encontro com Deus. O encontro dele foi assim. Conselho não faltou. Até quando você vai ficar sem ouvir a voz de Deus, sem ouvir a palavra de Deus? E ela tinha autoridade para dizer isso, não uma autoridade, digamos assim, de quem está pregando, mas ela tinha autoridade de família. Porque ela era próxima, ela era íntima. Ela tinha ele como filho. Eu tenho aqui, diante de mim, o corpo do meu filho. Eu amava, eu fiquei com ele na minha casa, eu gostava dele. Perdi um filho também. E ela falou verdades que eu gostaria de ter falado e por uma questão de precaução, não falei. Então Deus faz tudo na hora certa. Até o que a gente não quer falar. Até o que a gente quer falar e não pode, Deus dá a alguém ousadia e liberdade para poder falar. E o velório tinha que ser até 5h10 no máximo, porque ele ia ser enterrado numa área que não tem iluminação, ainda não iluminaram. E já tinha sido avisado, era 4h30, não tinha chegado o corpo ainda. Quando chegou, ainda foi lá para trás para arrumar o corpo, né, ajeitar tudo. E já vieram avisar, até 5h10 no máximo. Deu 5h10, já ia dar 5h20 e a irmã falando. E não apareceu ninguém da coordenação da mortuária lá para reclamar. Deixaram o momento da família mesmo e pronto. Então, que a gente possa confiar que Deus, Ele cuida de tudo. Ele é perfeito em tudo que faz. Amém? Vamos louvar o Senhor? Graças a paz. Vamos ficar de pé para louvar o Senhor, amém? Ele é exaltado, exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, essa verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu.
Ele exaltado, exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado do céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é exaltado, exaltado no céu. Senhor, assentado sobre o trono, e ao lado seu manto enche o céu. Eu vejo o Senhor, ele brilha como o sol, seus olhos cheios de fogo. Sua voz como as águas, ao redor do seu trono, milhares cantam: Santo, 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 é o Senhor poderoso. Santo, 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 é o Senhor. Senhor poderoso, Santo, 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 é o Senhor. Eu vejo o Senhor assentado sobre o trono, e ao lado do seu manto enche o céu. Eu vejo o Senhor, ele brilha como o sol, seus olhos cheios de fogo. Sua voz como as águas, e ao redor do seu trono milhares cantam: Santo, 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 é o Senhor poderoso. Santo, 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 é o Senhor. Santo, 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 é o Senhor poderoso. Santo,
Santo, Santo, Santo é o Senhor. Cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor, em que nós temos a vitória, em que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Louvado seja Deus. Nós vamos, queremos antes de louvarmos, de meditarmos no texto bíblico, está conosco o pastor Pedro, né? Alguns irmãos aqui. Acredito que 100% aqui já sabem quem é pastor Pedro, né? Ou não? Tem não. Tem gente que ainda não sabe não, né? Irmã Cecília sabe quem é pastor Pedro? Amém. É ele. Nós vamos orar pelo ofertório e o pastor Pedro vai estar conosco fazendo essa oração e trazendo alguma palavra, aquilo que Deus colocar no seu coração, e depois nós trazemos a mensagem bíblica. Amém? Mas o pastor Pedro vem orar e falar alguma coisa para a igreja e orar pelo ofertório e pelos dizimistas e ofertantes. Senhor, nosso Deus, Tu és maravilhoso, Tu és grande, Tu és tremendo, Pai. Tua palavra nos diz que Tu és o dono do ouro e da prata. Pai, no nome do Senhor Jesus, abençoa a vida dos Teus filhos que contribuíram voluntariamente, com fé e gratidão para a Tua obra, Senhor. Não lhes deixe faltar nada daquilo que representa o Seu suprimento no dia a dia, no nome do Senhor Jesus. Mas aqueles que não contribuíram, Senhor, que Tu abra as portas, os motivos, Tu sabe por quê. Acredito que ninguém deixou de contribuir por avareza, mas talvez por estar necessitado de que o Senhor abra uma porta. E o Senhor é o dono das empresas, dos engenhos, das usinas, das lojas, de tudo. Porque do Senhor, para o Senhor e do Senhor são todas as coisas. Abram portas nesta noite. Em nome de Jesus e para a glória do Seu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. É sempre uma alegria muito grande estar aqui neste lugar, minha casa, né, o lugar onde nós iniciamos um ministério pastoral, né, foi aqui. O meu ministério ele se iniciou desde quando eu me converti. E vai parar até o dia que o Senhor me guardar, o dia que Jesus voltar. Mas como aqui eu fui consagrado, né, ao ministério pastoral, já estava aqui, trabalhando aqui, então a minha alegria é sempre muito grande de voltar a este lugar. E tivemos muito tempo afastado, esse mês que vem faz um ano que essa pandemia começou a ganhar notoriedade, né? Faz um ano. E nesse período eu vim uma vez, muito rápido aqui, visitar o meu filho, minha nora, meus netos, quem eu deixei aqui, porque também eles passaram 7 meses sem ir lá em casa e foi muito complicado. E continua ainda sendo complicado. Mas nós temos que confiar no Senhor. Eu vi uma ministração de um pastor lá da nossa igreja, que acho que já esteve aqui, pastor Alex, onde ele disse que existem coisas que são para correção, existem coisas que são para punição, e existem coisas que são, ele diz assim, para uns é bênção e para outros não. Quando essa pandemia teve início em março, eu quase fiquei deprimido no começo, porque me pegou sem reservas, eu estava sem reserva financeira, e eu estava praticamente pondo fim em uma atividade que eu exercia. Eu estava paquerando uma outra atividade, mas eu tive que parar. E nós ficamos 120 dias de isolamento social. Não é quarentena. Quarentena é 40 dias. É isolamento mesmo. Nós ficamos 120 dias de isolamento social, minha esposa e eu.
E eu digo que para a glória de Deus não nos faltou nada. E depois desses 120 dias nós saímos, digo, agora eu vou precisar sair. E era muito complicado, porque sempre a minha vida foi de trabalhar com pessoas, tudo que eu faço está relacionado a pessoas. Eu desenvolvo uma atividade que eu preciso entrar na casa das pessoas. Só que às vezes eu nem consigo, né? Às vezes o que tem para fazer é uma outra coisa que não seja negócio. Então eu deixo tudo. Se eu chegar à noite em casa e não ter vendido nada, mas se eu falei do amor de Cristo para alguém, então para mim foi o dia mais feliz da minha vida. Eu sou assim. Aí o que acontece? Então, nas minhas andanças, entrava numa casa, eu perdi um parente para o coronavírus. Eu nem dizia a minha esposa quando chegava em casa. Chegava noutra casa, dizia, eu contraí o vírus, fui internado, quase morri. Eu digo, meu Deus, que negócio é esse? E, né, prossegui, porque eu precisava trabalhar. E quando foi no final de novembro, interessante que eu não cheguei aqui para contar isso não, né? Mas você sabe de todas as coisas, né? Então, no final de novembro eu contraí a Covid-19. A doença do coronavírus, né? Eu contraí. Eu fiquei com febre, comecei a ter os sintomas, perdi o olfato. Aí eu fui para o centro de testagem lá para ver se realmente eu estava positivo ou se era alguma outra coisa, né? E chegando lá eu testei positivo, recebi o resultado depois de 7 dias. O resultado veio para o WhatsApp para que eu não fosse lá, né? Porque eu estava mais uma vez 15 dias de isolamento. E aí fazer o quê? Você testou positivo e você vai fazer o quê? Não tem médico para dizer que remédio você vai tomar. Não existe ainda, né? A vacina não é um remédio, a vacina previne, mas não é remédio. E na época nem vacina tinha, então não tem vacina, não tem um médico para dizer o que é que você vai fazer. Um posto, só que apenas o que dizem é que você fique em casa. Se morrer, enterra, né? Só falta dizer, ó, se fica em casa, se você morrer, alguém terá os cuidados de enterrar, né? E interessante é que a minha esposa, ela faz tratamento de glicose e da pressão, né? Ela é uma pessoa de risco. E nós dormíamos juntos sem saber que eu estava contaminado. E quando eu descobri, ela disse, não, agora não vai separar mais não. Se não pegou até agora, você tem que pegar, você fez a vontade do Senhor. E graças a Deus, ela foi também fazer o teste e testou negativo. E aí, pronto, passados os 15 dias, e eu, com minha agenda de atividade para cumprir, eu vou ter que sair, não vou ficar nessa. Voltei ao centro de testagem, fiz novo teste, para a glória de Deus, testou negativo, eu estou curado. Né? Por isso que eu estou aqui, né? Eu fui curado. Então, Deus é o Deus que cuida. Eu vejo nessa pandemia a mão de Deus. Não é a mão de Deus, porque eu até, quem me tem no Facebook pôde ver uma postagem que eu fiz. Não é a mão de Deus porque alguém se vestiu de Jesus e foi ridicularizado no carnaval. Porque virou meme, tá? A maior sacanagem, né, que estão fazendo, dizendo que a conta chegou porque uma pessoa vestida de Jesus no carnaval, ridicularizada, ou seja, isso aí seria muito barato, uma conta muito barata para o que a humanidade tem feito, como tem vivido, porque vocês aqui, nós estamos em Escada, é uma cidade assim, mais pacata, com poucos habitantes, mas se você for morar em Recife, você vai ver o que realmente é bagaceira. E a conta chegou, a pandemia chegou para o mundo todo, porque uma pessoa se vestiu de Jesus, foi arrastado pela rua do Rio de Janeiro, e todo mundo postando isso, como que isso fosse um castigo de Deus por conta disso. Seria não ter noção
de como está a humanidade e do que Deus é. É muito mais do que isso, a coisa é muito mais séria do que isso. No reino do Espírito é muito mais do que isso. E carece das nossas orações sem cessar. E carece muito mais ainda de nós vivemos o evangelho da compaixão. Sair daquele evangelho fatalista, punitivo, para o evangelho da graça e da compaixão, que até essa pessoa que foi ridicularizada se dizendo Jesus, ele pode salvar, porque ele salvou a cidade de Nínive, ele salvou a mulher que foi apanhada em flagrante adultério, ele salvou um ladrão que foi crucificado com ele na cruz. Sodoma e Gomorra, se tivesse 10 justos, ele não teria destruído. E esse é o evangelho da graça e da compaixão, que a gente já vê ele lá no Antigo Testamento, antes de chegar em Jesus. Então, chega de viver esse evangelho fatalista e punitivo que as pessoas estão vivendo, e muitos crentes lá enchendo as suas páginas sociais, enchendo de montão. Então, essa pandemia ela veio para, primeiro, corrigir alguém. Eu fui uma delas. Eu peguei e estou aqui. Certamente, e isso eu vim de 120 dias, lendo a Bíblia, orando, mas eu precisava ser corrigido. Para mim, a pandemia serviu de correção. E vivi muitos dias abençoados durante essa pandemia. Para muitos, ela também serviu de bênção. Por incrível que pareça. Como pode um negócio desse servir de bênção? Não é que a pandemia em si foi bênção para alguém, mas é que no momento da pandemia, Deus usou de benevolência, usou de misericórdia e levou você a conquistar algo que você nunca havia conquistado em sua vida, conquistou durante a pandemia. Isso também aconteceu comigo. Deus ressuscitou um sonho meu que já havia morrido. Depois eu conto, não vou contar agora não. Certo? Um sonho meu. E para outros, ela veio realmente como punição. Porque todas as pessoas que eu vi divulgar um deboche, um sarcasmo em redes sociais, essas pessoas foram punidas. A última delas que eu vi foi um rapaz transexuais, dizendo, acho que vocês devem ter visto isso aí, vou aglomerar. Pegou Covid-19, foi internado, foi entubado e morreu. Então não é uma doença para você ignorar e zombar, dizer que não é para zombar. Mas não é também para dizer que máscara e álcool gel vai proteger você suficiente, não vai. Eu não estou dizendo a você que não usa, a minha está aqui. Ele botou álcool gel aqui quando eu entrei. Mas não é para você pôr a sua confiança no álcool gel e nas máscaras. Não ignore, não subestime, mas também não ponha a confiança nos cuidados. Não relaxe os cuidados, mas também não ache que os cuidados são o suficiente para você não pegar. Porque a nossa confiança tem que estar em Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Porque a sua palavra diz que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Inclusive você, do Senhor, para o Senhor e pelo Senhor somos nós. E ele vai continuar cuidando de nós até o fim. Se você pegar, Deus tem um plano. Seja para a sua correção, seja para lhe abençoar de alguma forma, ou seja para lhe guardar. Qual é o problema? Se vivemos ou se morramos, somos do Senhor. Para terminar, eu conheci pessoas que, nessa pandemia, ela esteve tão perto de Deus, que Deus guardou. Eita, misericórdia, então não vou querer estar muito perto de Deus, não. Vai que Deus me guarde também. Né? Glória a Deus, glória a Deus. Felizes, bem-aventurados são aqueles que o Senhor guarda. Então teve isso também.
Então, de modo que a nossa confiança tem que estar dia e noite e dia sem parar no Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Perdão, né? Eu tomei muito tempo, mas Deus mandou falar isso para vocês. Obrigado, querido. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. Versículos de 1 a 4. Eu vou ler pelo Data Show. Eu tenho a Bíblia com aquela... o texto é RA, mas eu trouxe a corrigida. Eu vou ler nesse texto aí, que está no Data Show. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Amém? Louvado seja Deus. Ficarei no meu posto de sentinela, ou aguardarei no meu posto de sentinela, ele diz lá no primeiro versículo. Vou ficar ali de sentinela, vou tomar posição sobre a muralha. Às vezes, irmãos, a promessa de Deus parece demorar na nossa vida. Assim como eu falei naquele velório na segunda-feira, que nós não somos muito assim amigos do tempo. A gente não é muito familiar com o tempo. Você pode ver que tempo para a gente é um problema. Quando é novo, é muito novo. Quando é velho, é porque já está velho. A gente sempre tem problema com o tempo. A gente chegou atrasado, perdeu o transporte que ele queria viajar, perdeu. A gente fica revoltado. Se a gente chega adiantado, esperando, a gente fica impaciente porque acha que ele está demorando. A gente nunca parece estar satisfeito com o tempo. Então, a promessa de Deus, algumas vezes na nossa vida, aquilo que Deus tem prometido para nós, algumas vezes parece estar demorando. Às vezes, parece que o ímpio triunfa, o ímpio prospera, como diz o salmista Asaf lá no Salmo 73. O ímpio prosperava, ele entendia que o ímpio estava prosperando, enquanto o justo, o servo do Senhor, não. Estava se dando bem aquele que era mau, aquele que era perverso, estava se dando bem na vida. Então, às vezes parece que o inimigo triunfa, às vezes parece que o mal é quem está triunfando. E esse foi um problema de Davi, foi um problema de outros reis. O profeta Abacuque, mesmo no capítulo 1, no versículo 13, ele fala disso também. Ele fala que os que procedem alevosamente
erradamente esses... O Senhor vê e parece que não faz nada. Com o que é mal, o Senhor parece que está tolerando. O profeta Abacuque ainda diz isso. E se você ler o Salmo 73 de Asaf, versículo 3, vai entender como se Asaf ele chegasse a ter inveja dos arrogantes, porque os arrogantes prosperavam e ele não. Então, esse é um problema, digamos assim, que acontece com todos os homens, que acontecem conosco. E talvez esse texto que nós estamos agora a observar, talvez ele nos ajude a entender ou a amadurecer um pouco, se a gente observar ele com entendimento. Porque, primeiro, a gente está falando a promessa, que pode demorar um pouco. Então, e a gente aprende com o profeta que precisamos vigiar, precisamos aguardar. Isso. É promessa de Deus, então precisamos estar vigilantes e aguardando a promessa a cumprir. Só que, quando a gente fala da demora da promessa, e aquilo que aparentemente está demorando para nós, é diferente para Deus, porque o tempo para nós e o tempo para Deus, ele não é medido no mesmo mostrador, parece que não é medido no mesmo relógio. O tempo para Deus parece que é medido num relógio totalmente diferente do nosso. E graças à bondade de Deus por isso, porque se Deus medisse-nos como nós medimos, como nós avaliamos o tempo, Deus não teria tido misericórdia nem compaixão de nós. Deus não teria sido tolerante com a gente. Talvez nenhum de nós estivéssemos aqui hoje à noite para contar história, como se diz. Que bom que Deus trabalha diferente do homem, ou mede as coisas diferente do homem. Então pensemos, cada promessa aguarda o seu próprio tempo para o cumprimento. E o profeta, ele diz isso. Se você observar, ele diz, porque a visão, no versículo 3, ele diz, porque a visão é ainda para um tempo determinado. Então, há tempo para a promessa se cumprir na nossa vida, há tempo para Deus realizar aquilo que Ele prometeu. Então, outra coisa que Ele nos mostra aqui, é que Ele diz o seguinte, a promessa é ainda, ou a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Deus não mente. E ele diz, então, espera. Então, ou seja, a promessa tem um tempo para se cumprir. Cada promessa se mostra verdadeira porque ela fala do fim, mas ela não falha. Ela se cumpre. Cada promessa tem a sua pontualidade, ou seja, ela acontece na sua hora. Então, ela certamente virá. Ela não se atrasará. A palavra do Senhor é tão certa quanto o tempo com o qual Ele trata de cumpri-la nas nossas vidas. Para Ele, para Deus, o tempo que a gente acha que a promessa está demorando a se cumprir, para Deus talvez seja o tempo para nós amadurecermos, para nós aprendermos a confiar no Senhor. Assim como as coisas que nos acontecem, assim como o pastor Pedro falando com relação à pandemia, algumas coisas nós temos que aprender com tudo isso. Algumas lições foram tiradas com tudo isso. Alguns crentes aprenderam a depender do Senhor ainda mais. E outros entenderam, sim, que Deus é que está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle, ele não perdeu o domínio. Então, para nós, muitas vezes, o tempo demora, mas para Deus é momento de amadurecimento.
é momento de crescimento, é momento de lição, de aprendizado, é pedagogia. E qual deve ser a atitude de um crente que o profeta ensina enquanto a promessa demora, enquanto a promessa não se cumpre? Devemos vigiar pelo aparecimento do Senhor em cumprimento da sua promessa. Estarmos vigilantes pela manifestação do Senhor. Devemos estar preparados para receber repreensão também, como temos esperado a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Falamos que algumas vezes a gente vem para a igreja e a gente vem atribulado, às vezes desesperançoso com algumas coisas na vida, com pessoas, situações nossas, e quando chegamos na casa do Senhor, Deus fala conosco, a gente sai daqui renovados, cheios de esperança. Parece que aquilo que nos desesperançava já não desesperança mais, porque Deus nos enche de esperança. A gente às vezes vem revoltado e o Senhor quebranta o nosso coração. A gente vem desolado, triste mesmo, parece que já perdeu tudo, e quando chega aqui o Senhor renova a nossa alegria, nos dá um novo ânimo, e a gente volta para casa feliz, a felicidade de ter estado na casa do Senhor e de ouvir a voz do Senhor. E às vezes a gente vai para a igreja e ouve correção do Senhor para a nossa vida. A palavra de Deus é para nos corrigir, nos repreender naquele momento, e a gente volta para casa dizendo: eu preciso de consertar, eu preciso mudar, eu preciso ser diferente, eu preciso deixar de fazer isso, eu preciso agir de outra maneira. Então, que a gente esteja atento quanto a esse momento, esse tempo de espera, que pode ser momento de estarmos para ouvir a voz de Deus, para a bênção em nós, nos entregando uma bênção propriamente. E pode ser um momento de Deus nos repreender também. Para a gente voltar-se para Deus, chorar aos seus pés, suplicar a Ele, interceder por sua misericórdia. Pelo menos o profeta, ele assumiu uma atitude determinada e pensativa. Ele diz assim: olha, eu vou tomar uma posição e eu vou aguardar a promessa. Eu vou tomar uma posição e eu aguardarei a promessa. É uma das primeiras declarações do profeta nesse texto. Eu estarei na minha guarda, eu fico lá na minha fortaleza, e eu vou vigiar, e eu estarei esperando o resultado lá no meu lugar seguro. E aí o profeta vai e diz assim: eu estarei vigilante. Então, essa atitude minha tem que ser uma atitude de atenção. Porque uma das declarações dele, ele é assim: eu quero ver o que o Senhor falará comigo. Irmão, se a igreja do Senhor, se os crentes dos nossos dias parassem mais para ouvir o que Deus está falando, para ouvir a voz de Deus, para ouvir a palavra de Deus, a vida de muitos crentes já seria muito diferente. Ouve-se a voz de tudo. Eu estava observando quando o pastor Pedro falava lá desse episódio, né, do carnaval anterior, e que as pessoas trazem aquela imagem do homem lá representando Cristo e sendo arrastado, açoitado por outro representando o diabo. E eu observo quantas pessoas ficam repetindo a mesma coisa que todo mundo fala. Ninguém tem nada de novo. Parece que o ser humano, ele não tem nada na cabeça. Muitos crentes parece que eles não se alimentam da palavra. Eles se alimentam das informações. Aquilo que dizem, ele repete. Aí coloca-se lá a conta, né? A conta chegou.
Aí vem outro, bota aplaudindo. Ou seja, é mesmo, tá certo, é a conta mesmo. É somente repetindo as mesmas coisas. Ninguém tem uma mensagem de Deus, ninguém tem uma palavra de Deus. Eu fico observando que, e eu sempre digo que graças a Deus pelas redes sociais, pela internet, pelo WhatsApp, pelo Facebook, o Instagram, por tudo isso que a gente tem esse mecanismo hoje, que a gente poderia usar para ser canal de bênção, para evangelizar, para levar a mensagem de Deus. Infelizmente, não. O que a gente vê, eu costumo dizer também que a gente percebe a desinteligência humana, a desinteligência dos crentes, copiando texto, muito bonitos, é claro, mas é o mesmo texto. Se a irmã Verônica colocar lá um texto, aí eu vejo, achei bonito, aí marquei e também saí enviando para todo mundo o mesmo texto. Eu não tenho nada de oração, de que eu orei a Deus, eu não tenho nada que eu falei com Deus, eu não tenho nada que eu meditei na palavra. As pessoas não têm nada de novo, parece que não aprendem nada com o evangelho, com a palavra do Senhor. Em outras palavras, os crentes vão à igreja e parece que não ouvem o que Deus está falando muitas vezes, irmãos. Está esperando a promessa de Deus na sua vida. Aprenda com o profeta. Ele disse, eu vou ficar no meu lugar de vigia. Eu vou ficar lá naquele lugar certo, aguardando o quê? Eu quero ouvir, eu quero ver o que Deus, ele falará comigo. Eu quero ouvir o que Deus me dirá. Eu não vou dizer amém a tudo que o povo fala, não. Eu não vou dizer amém a tudo que dizem por aí, não. Eu tenho o amém de Deus. Como disse Paulo, ele é o amém. O nosso Jesus Cristo, ele é o amém. Quando nós oramos, nós encerramos a oração, aí todo mundo diz amém, não é assim? Quando Jesus ora, ele não precisa dizer o amém, porque ele é o amém de Deus, ele é quem encerra toda a vontade de Deus. E nós temos esse Jesus na nossa vida. Ele está em nós, é à nossa disposição, ele está nos favorecendo, está nos abençoando. Ele está atento, o que é que o Senhor vai falar comigo, o que é que o Senhor me dirá. Uma outra coisa, ele tem paciência. Ele diz que vai tomar essa posição lá na muralha, lá naquele monte, naquele lugar alto. Ele diz que vai tomar essa posição, mas ele diz assim, eu vou estar nesse lugar, tomarei posição na minha muralha. Eu vou esperar ali, naquele lugar. Eu estarei seguro, eu estarei tranquilo, eu estarei pacientemente esperando o que o Senhor vai falar comigo, ou o Senhor cumprir a sua promessa. Como se fosse colocado uma sentinela envolvido em ficar fixo em um posto e não sair dele. É uma posição solitária também dele, porque se nós observarmos, ele está falando que, ele está dizendo que eu vou ficar nesse lugar. Se os outros não ficarem, mas eu ouvirei, eu quero ouvir o que o Senhor vai falar comigo. Se os outros não querem obedecer, eu obedecerei. Se os outros não querem confiar, eu confiarei. Se os outros não esperam, eu esperarei a promessa do Senhor na minha vida. Eu vou aguardar para ver o que o Senhor falará comigo e que resposta eu terei à minha queixa. É humildade. Eu vou esperar até Deus responder o que eu lhe questionei, o que eu lhe interroguei, o que eu lhe perguntei. Eu vou esperar a resposta de Deus para a minha vida. É como, eu lembro agora de o apóstolo Paulo, lá na prisão, e em Filipenses, quando ele está dizendo assim, eu fico constrangido aqui entre dois pensamentos, e para estar com o Senhor ou ficar com vocês. Lembra-se disso? Ele disse, mas estar com Deus o que está com Deus é infinitamente melhor. Mas ele opta em ficar. Ele diz, tá bom, se ele quer, então eu prefiro ficar com vocês. E ele vai dizer por quê. Mas Paulo fala da maneira como Paulo fala naquela prisão. E a prisão de Paulo era uma prisão, irmãos.
a prisão de Paulo não era uma cadeia como se tem hoje. Por mais difícil que seja o nosso estado, a situação de cárcere, né, de cadeias e presídios no nosso país, nada se compara com a prisão, com o cárcere do apóstolo Paulo. Há historiadores que dizem que Paulo vivia, o cárcere era um ambiente que até a lama tinha onde eles estavam. Era muito frio e doentio aquele lugar. Mas quando Paulo está falando aos Filipenses, e eu lembrei disso agora do profeta aqui, lembrei de Paulo, por quê? Porque Paulo, quando fala naquela carta, quem está prestes, digamos assim, respirando, talvez os últimos momentos de respirar na sua vida aqui nessa terra, talvez fosse morrer no dia seguinte. Mas Paulo está escrevendo como um triunfante, como um homem vitorioso. Alguém que está sendo coroado depois de uma conquista, numa disputa. E é como se, até porque naquele texto, quando Paulo diz assim, porque para mim, viver, Cristo, e o morrer é lucro. Nós já falamos aqui disso, né? Viver Cristo. Paulo está dizendo, eu vivo Cristo, eu respiro Cristo, eu amo, eu sirvo, eu adoro, eu louvo, eu me alimento. A resposta que eu tenho é Cristo na minha vida. Então, eu lembro disso porque aqui para o profeta, nessa visão, nessa sua espera pelo cumprimento da promessa, parece que a demora do cumprimento da promessa para o profeta é bênção. É lugar de, digamos assim, de ele expressar a sua confiança no Senhor. Que ele não vai arredar o pé, que ele não vai sair do seu lugar de espera. É como se ele dissesse assim, é bênção, porque o que está para vir vai somente aumentar a bênção que já tem na minha vida. Porque eu tenho Deus, e Deus vai apenas continuar complementando com aquilo que ele já tem de glorioso para fazer na minha vida, aquilo que ele realmente já é. Ele é mais do que o que eu espero, então eu já tenho Deus e eu vou continuar esperando nele. E aí ele mostra qual é a atitude, qual é a obra, qual é a ação do servo do Senhor enquanto a promessa demora a chegar, enquanto a promessa não vem. Quando ele diz, aguardarei, esperarei para ver o que o Senhor me dirá. Ele está mostrando que uma das ações de um servo do Senhor, enquanto está aguardando a bênção de Deus vir sobre a sua vida, ou a promessa de Deus se cumprir, ele colocar a sua visão naquilo que Deus falou, e ele coloca a sua própria alma, todo o seu ser, para aguardar Deus cumprir o que ele prometeu. Não é por causa do que me disseram, não. O crente, ele não vive pelo que dizem, pelo que ele ouviu falar. A Bíblia diz que o justo viverá pela sua fé. É viver pela fé. Ele aguarda pela fé. Ele se coloca pela fé. A visão dele é por fé. Deus vem, ele vai e eu aguardo. Eu quero ver o que é que ele tem para me dizer, o que ele vai me falar. E a expressão diz, ele declare. O Senhor responde dizendo assim, escreve a visão. É aquilo que o Senhor colocou no teu coração, escreve a visão. Torna bem legível em tábuas. O Senhor faz isso, declara, registra por escrito, como um fato a não ser questionado, não tem dúvida disso. Escreve a visão em tábuas, escreve, você não tem dúvida, escreva isso. Em outras palavras, declare isso, professe isso, fale isso, diga disso que você crê. Deus promete, então eu creio, eu declaro isso.
declare e faça isso de forma clara e o mais forte que você puder. Para quê? Para que aquele que passa correndo possa ver. O Senhor diz a ele que ele escreva em tábuas, que fique bem legível, para quem passar apressado, aquele que passa desinteressado, passa correndo, veja. Então, que seja assim, que a gente possa estar escrevendo ou registrando aquilo que a gente espera do Senhor, de maneira que aquele que passa, talvez até mesmo desatento, possa perceber a nossa convicção, a nossa esperança, a nossa fé no Senhor, a nossa esperança no Senhor. Então, se alguém, e isso é prático, porque tem que ser prático, porque tem que ser para que alguém veja mesmo, ou seja, alguém vai observar, foi você que fez isso, foi você quem declarou isso, é você quem crê, é você quem espera. Seria o mesmo que você morar a vida inteira, aliás, seria diferente de você morar a vida inteira num lugar, você fazer parte durante toda a sua vida de uma família e ninguém nunca saber que você é crente. Tem que ser diferente, tem que saber que você tem promessas, em quem você crê, a quem você serve, o que você espera, quais são as suas expectativas, qual é a sua confiança. Ninguém converse, ninguém crê, mas você converte. Se você é convertido, você crê, você espera resposta do Senhor, você está na promessa do Senhor, você está aguardando no Senhor. Então que seja diferente a sua atitude, o seu comportamento. Que sirva de referência ao que você crê ou o que você espera. Grave em pedras ou em tábuas para que fique registrado. É como se o Senhor dissesse assim: a sua fé, aquilo que você crê, o cristianismo que você vive, ele tem que se perpetuar. Vai passar para outras pessoas. Então confie no Senhor. Se você realmente vive para Deus, se você realmente serve a Deus, se você realmente é temente ao Senhor, está vivendo e aguardando a promessa do Senhor com fidelidade, você vai ver o Senhor trabalhando, operar maravilhas na sua vida, e você vai ver Ele cumprir as promessas. Você vai ver que aquele coração que parece ser o coração mais endurecido, no tempo certo o Senhor quebrantará. O Senhor o transformará, o Senhor mudará e fará com que aquela pessoa que acompanha e que vê a tua vida, e que vê a sua esperança, que vê a sua fé, que vê você crendo no Senhor, essa pessoa não terá outra atitude também, a não ser crer no Senhor, confiar no Senhor, se render ao Senhor e esperar no Senhor como você espera. É a sua fé se perpetuando, é a sua crença, é a sua esperança no Senhor se perpetuando, alcançando outras vidas. O evangelho do Senhor que você vive, a fé no Senhor que você tem poder para fazer transformações, para fazer mudanças. Então, que nós possamos viver como o profeta, expectativas de que pode até demorar, mas enquanto demora, eu estarei no lugar, eu estarei aguardando, eu estarei vigilante, esperando o Senhor vai falar comigo. Há uma palavra do Senhor para a minha vida, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. E eu não questiono, eu não tenho interrogações, eu não tenho dúvidas quanto a isso. Eu aguardo na fidelidade do Senhor o cumprimento das suas promessas na minha vida. E no mesmo texto a gente dá para perceber a diferença entre homens quando as coisas demoram a acontecer, ou quando a promessa demora a acontecer na sua vida. Aquele que não tem a graça de Deus, ele é soberbo, diz o profeta. A sua alma incha. A sua alma incha. O tempo passa, ao invés de ele ter esperança, a alma dele incha na sua soberba. Ele não sabe
confiar e esperar no Senhor. Ele está envaidecido. Os seus desejos, eles não são bons. Ele próprio é desonesto e ele suspeita da ação de Deus, da resposta de Deus, da promessa de Deus. E isso o impede de, enquanto o tempo vai passando, isso vai impedindo dele encontrar consolo com relação à promessa. A visão é para o tempo determinado. É até o fim, mas ele não mentirá. E se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Mas a promessa não acontece e o coração incha, porque a alma do homem não é reta. Ele não sabe esperar no Senhor, aquele que não tem a graça do Senhor. Mas aquele que vive pela graça, aquele que tem a graça do Senhor, o homem justo, ele crê na palavra de um Deus santo. Ele aguarda serenamente o cumprimento da promessa. Ele tem plena certeza. E ele sabe que o sentido mais alto é aquele que ele vive, de confiar no Senhor, ainda que pareça demorado. E o profeta encerra o versículo 4 dizendo: mas o justo, pela sua fé, viverá. O justo viverá pela fé. E aí eu quero, antes de orar, para nós encerrarmos, só mais uma vez. Nós já lemos essa noite esse versículo, porque nós lemos todo o Salmo, mas só para nós relembrarmos um versículo do Salmo 62. Salmo 62 e o versículo 5. Nós fizemos essa leitura no início, Salmo 62, mas nós lemos o todo. E o Salmo 62 e o versículo 5. Parece que Abacuque está aqui nesse salmo dizendo isso. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Espere, confie no Senhor, espere no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Parece que está demorando, mas é o tempo do Senhor. E Ele é fiel. Não tardará. Vamos colocar em pé? Vamos orar ao Senhor? Louvado seja Deus. Louvado seja o Deus que nos trouxe aqui essa noite. Louvado seja o Deus que nos faz promessas e cumpre. Louvado seja o Deus que, quando nos faz a promessa, Ele nos dá a certeza, Ele nos dá a convicção para que nós tenhamos esperança, para que nós não desistamos. Como diz em Hebreus 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Viva a fé, sirva-o pela fé, em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor. Mas se você nessa noite deseja tomar a sua atitude, tomar a sua decisão, como atitude de entrega, de rendição, aos pés do Mestre, aos pés do Salvador. Esse é o tempo do Senhor para restaurar, para salvar, para perdoar, para libertar. Se você deseja nessa noite, venha até aqui à frente, nós vamos orar e agradecer a Deus juntos por sua atitude de fé, em nome de Jesus. Se o seu coração deseja isso, se você deseja isso, venha até aqui à frente, alguém vai vir te acompanhando e nós estaremos orando por sua vida, orando por você. Nós queremos orar a Deus, agradecendo a Ele porque Ele tem nos dado promessas, Ele tem nos feito promessas. Mas enquanto nós oramos, enquanto nós esperamos, Ele tem nos dado consolo para aguardarmos essas promessas. Oremos ao Senhor. No próximo domingo é a ceia do Senhor. Amado Deus e Pai, bendito é o teu santo nome, ó Senhor.
Nós te louvamos, ó Deus, pela vida dos teus filhos, pela vida de todos que fizeram, Senhor, este culto hoje à noite. Oramos a Ti, Pai, nesse instante, agradecidos por cada palavra que nós ouvimos aqui, por cada louvor, expressando adoração, expressando gratidão ao Senhor. Cada palavra que nos conforta, que nos exorta e que nos auxilia, Senhor, para a nossa vida, nós louvamos ao Teu nome por ela. Louvamos o Teu nome, Senhor, pelas promessas. Louvamos o Teu nome pela fé, Senhor, que um dia nos foi dada para aguardarmos essas promessas do Senhor. Louvamos o Teu nome, ó Deus, pela vida daqueles que não puderam estar conosco hoje à noite e não puderam estar aqui, mas o Senhor conhece e retribui a cada um segundo a sinceridade do seu coração. Oramos por aqueles que estão enfermos, ó Deus, pela irmã Márcia, a irmã Marlúcia, a irmã Josefa, pela saúde da minha mãe, também eu te peço, Senhor, e de tantos outros que estão enfermos, aqui mesmo hoje à noite, que o Senhor estenda as suas mãos de poder para sarar, para restaurar, meu Deus, da enfermidade. O Senhor é poderoso, ó Deus. Oramos, ó Deus, para que tenhamos realmente um avivamento no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja. Um avivamento, ó Deus, onde leva o Teu povo a amar a Tua palavra, a amar o Senhor e a Sua obra, a amar o Seu reino, amar a Sua igreja, meu Deus, amar o ministério, declarar, Senhor, e viver aquilo que declara no nome de Jesus. Pessoas que queiram mais do Senhor, mais de Ti, mais da Tua palavra, mais dos céus. Bendito Deus, nós te louvamos pela vida do Teu filho, pastor Pedro, e pela palavra, Senhor, edificante que nos trouxe hoje à noite também. Senhor, que o Senhor continue, ó Deus, honrando o Seu filho, guardando e a toda a sua família. E louvamos como o Senhor, pelo cuidado do Senhor para com ele, a restauração, ó Deus, nos dias difíceis. Que o Senhor continue guardando toda a Tua família, Pai. Que o Senhor continue guardando todo o Teu povo, Senhor. Nós louvamos e te agradecemos, ó Deus bendito, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, ó Pai. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Pai do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.